Isso. Hoje pode colocar a versão normal, viu, Paula? A revista corrigida. Hoje eu não vou complicar a vida de vocês. Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Bom, estão cansados, né, irmão? Quarta-feira, depois de um dia inteiro de trabalho. Glória a Deus. E aí? E aí? Funcionando? Tá. Som, um, dois. Testando som. Um, dois. Som. Tá bom? Tá bom aí? Tá bom? Glória a Deus. Eu tirei aqui, né? Glória a Deus. Segundo Crônicas capítulo 20, partindo do verso de número 1 até o verso 4, diz assim: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. 4. E Judá se ajuntou. Detalhe, irmão, aqui, tá? Preste atenção nisso. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Pula lá para o verso de número 12 agora. O Josafá está orando. Ele entra em oração a partir do verso 5, e no verso 12 ele diz assim na oração: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Né? Tem uma tradução que diz assim: o Senhor não vai castigá-los? Né? E aí ele continua dizendo na oração: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha que sério, irmão. Então, no verso de número 20, pula lá para o verso 20 agora, ele vai dizer assim: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, ou Tecoa, né? Depende aí. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Verso 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Verso 22. E, preste atenção que importante aqui também, ao tempo em que começaram com louvor e júbilo, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Diga glória a Deus. Você pode fechar seus olhos por um instante. Pai, nós estamos aqui nessa quarta-feira de propósito, com propósito,
E pedimos ao Senhor que o Senhor possa falar conosco, abrir o nosso entendimento, mas também peço ao Senhor que o Senhor possa, nessa noite, Deus, falar ao coração, encorajando, dando força, colocando de pé, Deus, levando o teu povo a um pleno entendimento, em nome de Jesus. Pai, sabemos, lutas vêm, batalhas surgem, guerras se levantam contra nós, todos os dias, assim como o salmista disse, luta se levanta a cada manhã, Deus, lutas e guerras contra nós vêm a cada manhã, e nós sabemos, Pai, que a nossa força vem de Ti, que a nossa vitória vem do Senhor. Ah, Deus, eu declaro nessa oração já, desde já, Pai, o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, o nosso socorro, vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Amém? Você pode aplaudir a Ele. Aleluia! Aplauda a Ele, porque a nossa vitória vem dEle. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Tudo bem? Boa noite. Que bom que você está aqui. Gente, eu não quero me estender muito, mas preciso dividir com você uma mensagem importante. Nós vamos dividir ela em 3 partes, para a gente entender ela, mas antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda Isaías 43:13. No final do verso 13, a Bíblia diz assim, a palavra diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Então eu preciso liberar isso para alguém aqui, eu preciso dizer para você, não importa o que você está vivendo, irmão, não importa o que você pensa, não importa as lutas, o que disseram, o que falaram, como as coisas estão caminhando, não importa, eu quero que você perceba que não importa como as coisas estão, eu quero dizer para você, agindo Deus, ninguém pode impedir. Amém? Eu vou melhorar isso aqui, olha aqui, ó. Agindo Deus na sua vida, ninguém pode impedi-lo em nome do Senhor. Amém? Você pode aplaudir mais uma vez? Aplauda Ele com alegria. Eu creio, irmão. Aleluia. Esse texto fala de uma guerra. E guerra, irmãos, a gente sabe que a gente tem todo dia. Eu não posso subir aqui e dizer para você, ó, vai acabar, vai ser lindo e maravilhoso. Não vai, irmão. No mundo tereis aflições. E aí eu brinco dizendo assim, ó, não é praga minha, mas quando essa luta que você está enfrentando for vencida e acabar, outra já está pronta para entrar no lugar. Que entristece é a vida de crente. A Bíblia diz isso, que nós teríamos lutas. Essa não é a primeira luta que Josafá está enfrentando, o rei de Judá. Aqui Josafá é o rei de Judá e ele está passando por um momento difícil, mas não é a primeira, irmão. E eu preciso que você entenda isso. Olha aqui, irmão, a gente muitas vezes tem um grave problema é que nós, e aí eu estou me incluindo nisso aqui, a gente não aprende com as lutas que enfrentamos. A gente ora esperando que elas passem, que a gente possa respirar, suspirar e dizer, acabou, passou, meu Deus, venci, amém. E a gente tem um grave problema de não aprender com elas, não crescermos com elas. E a gente precisa entender, irmãos, que as lutas vêm para que a gente possa crescer. É para você crescer, para que você possa tirar lições. É para que a gente tire lições. Exemplo, eu vou te dar um exemplo, irmão, de alguém que enfrenta uma luta com uma má amizade, uma má companhia. E é interessante que tem gente que vira e diz assim, por exemplo, nossa pastor, mas não sei por que as pessoas vivem me dando faca nas costas, me traindo, por que isso acontece? Porque você não aprende.
Porque a gente tem uma ideia de que porque a gente é crente, cristão, porque a gente é de Jesus, a gente tem que estar com todo mundo. E não, irmãos, olha aqui, você é de Deus, você é de Cristo, a sua vida pertence ao Senhor, mas você precisa ser seletivo, você precisa aprender com quem você anda. Amém? Você precisa aprender. Porque tem gente enfrentando luta e acreditando em pessoas, e às vezes, pastor, acreditei. Aí a pergunta que eu faço, né, irmão? A pergunta que eu faço, de novo, está dentro da sua casa de novo. É claro, irmão, que eu estou usando esse exemplo que acaba se tornando um pouquinho mais fácil de entender, mais simples de entender, mas a gente pode usar muitas outras lutas, muitas outras guerras. Gente que não aprende, irmãos que não aprendem. E eu falo para você, estou no bolo, irmão. Tem hora que eu vi, você não aprende, Eduardo. Cresce. Então assim, a gente enfrenta lutas para que a gente possa aprender, crescer, amadurecer com elas. Então não é a primeira luta de Josafá, não é a primeira batalha que ele enfrenta, mas eu vou dizer para você, irmão, é a primeira guerra que Josafá se vê sem condições de vencer. É a primeira guerra que ele entra e diz assim, olha, nenhuma possibilidade de eu vencer, nenhuma possibilidade de eu ganhar essa batalha. Por quê? Porque a luta é muito maior. No verso de número 1, 2, 3 e 4, irmão, ele vai dizer isso, ele vai dizer, sucedeu depois disso que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, percebe que agora não é uma luta qualquer, é uma luta onde os povos se unem, vários povos se levantam contra ele. É mais ou menos aquela ideia de que assim, olha para mim a ideia, irmão, de que parece que a luta está vindo de tudo quanto é lado. Já viveu o tempo assim? É com a família, e aí ao mesmo tempo é no trabalho, aí ao mesmo tempo é na sua vida financeira, é com o gerente do seu banco. Você fala, rapaz, você vai na faculdade que você está estudando com o professor, você fala, rapaz, parece que a luta está vindo de todos os lados. É a primeira vez que Josafá está enfrentando esse tempo. Um tempo onde povos se uniram para destruí-los. Então a Bíblia diz, e com eles alguns outros, os amonitas, vieram a peleja contra Josafá. E então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar. E no verso de número 3, então Josafá temeu, irmãos. Essa luta é diferente. Essa luta não é como as outras. Essa luta não é como a que ele já tinha enfrentado. Não, peraí, eu já aprendi a lidar com isso. Não, é uma luta diferente. É uma luta que ele está dizendo assim, olha, rapaz, estou com medo disso. Já viveu tempo assim, irmão? Tempo que você fala, rapaz, e agora? Então, vou te dar uma dica, olha aqui para mim. Se você tem medo, é chuva? Amém. Dizem que chuva é prosperidade, né, irmão? Glória a Deus. Irmão, escute isso. Lutas que são maiores do que a gente precisa, primeira coisa, entrar em oração. Amém? Eu sempre gosto de dizer assim, irmão, eu gosto de dividir assim, olha para mim, ó. Não é pecado você ter medo. Eu já vi, por exemplo, pastor pregando e dizendo assim, irmão, medo não é do diabo. E de fato, irmão, existe um medo que é maligno, tem um medo que é diabólico. E qual é esse medo? É aquele que paralisa você. Amém? É aquele medo que não deixa você seguir, que não deixa você tomar decisões. É aquele medo que faz a sua vida estagnar, porque você tem medo de dar um passo, você tem medo de avançar. Se te para, é maligno. Mas nem todo medo irmão, vem do diabo. Existe um medo nosso, humano. Amém? Existe um medo que é meu, irmão. Não é?
É o medo de eu não conseguir, por exemplo, é o medo de eu olhar para a minha capacidade e dizer assim, eu não tenho capacidade para isso, mas eu não posso chegar nesse lugar, eu não posso subir mais um degrau. Por quê? Porque eu não tenho capacidade, e isso assusta. Né? Uma troca de emprego, é normal. Quem é que não fica com medo, irmão? Começar no novo trabalho. Né, mudar de trabalho, tomar uma decisão por um outro ramo, enfim, existe esse medo humano, esse medo nosso. E como é que a gente vence esse medo, ou seja ele maligno? Orando. Josafá, irmãos, ficou com medo, porque o problema não é ter medo, o problema é o que você faz com ele. Amém? Você está com medo? Pastor, estou. E o que você vai fazer com isso? Você vai se enfiar numa caixa? Então Josafá entendeu, eu estou com medo, a luta é maior do que eu, essa luta é mais forte do que eu, não há possibilidade de eu vencer essa batalha. Então o que ele faz? A Bíblia diz no 3, que então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Amém? É o que a gente faz com isso. Pastor, estou com medo dessa situação, estou com medo dessa doença, eu estou com medo desse problema na justiça. Pastor, eu estou com medo, sabe, eu tenho que mudar de igreja. Talvez você tenha que mudar de igreja. Talvez você vai ter que sair da sua zona de conforto, e às vezes não é fácil. Pastor, estou aqui na comunidade hoje, mas eu nunca entrei aqui, primeira vez, não conheço, e agora? O medo vem, irmão, é natural, é normal. O problema não é você ter medo, o problema é o que você faz com ele. Quando Deus te manda avançar, eu estou falando com gente que está com medo de avançar num propósito de Deus, gente aqui que está com medo de dar um passo mais. Pastor, o que eu faço? E agora? Irmão, olha aqui, você vai precisar enfrentar esse medo, você vai precisar orar contra esse medo, você vai precisar buscar o Senhor. Amém? Porque Satanás não quer que você dê um passo. Satanás não quer que você tome uma decisão. Ele não quer que você dê um passo a mais, talvez num relacionamento. Talvez numa sociedade, eu vou, não vou, o que eu faço? E Deus tem uma promessa, e aí tem gente parada, irmão, pensando, esperando alguma coisa. Não, irmão, se coloque em oração. É hora de se orar, é hora de você buscar. Foi o que ele fez, irmão. A guerra era uma guerra muito difícil, era uma guerra muito poderosa, era uma guerra que vinha para destruí-lo, não havia força nele. Mas o Josafá foi buscar Deus. E olha que interessante, irmãos, essa era a guerra. Eu não sei qual é a sua guerra. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando aqui. Talvez você esteja enfrentando uma grande luta financeira. Ou você está vivendo um momento muito difícil, financeiramente falando. Talvez você esteja vivendo um tempo muito difícil no seu relacionamento conjugal. Talvez você está vivendo um tempo muito difícil no seu momento espiritual, na sua vida espiritual. Você não sabe como orar, você não sabe o que fazer. Pastor, eu não sei para onde ir, eu não sei qual caminho tomar. Então a ideia é, ora. Amém? Ora, irmão. Busque a Deus. Se coloque diante dele, diz para ele que você está com medo. Diz para ele, irmão, que talvez você precisa tomar uma decisão que você não quer tomar. Que não era a sua primeira decisão, que não é o primeiro passo que você daria. Fala com Deus, amém? Então a guerra aqui é difícil, não estamos falando de uma guerra qualquer, amém? E eu preciso muito que você entenda isso. A guerra aqui era uma guerra, a guerra mais difícil da vida desse homem, que marcou a vida dele. Senhor, não temos que fazer. Então ele vai orar. E a Bíblia diz no verso 12
que ele termina a oração falando algumas coisas importantes. Olha a oração. No verso 12, Josafá continua orando e dizendo assim: Ah, Deus nosso. O Deus é de quem? De quem, irmão? Nosso, né? Esse dia eu estava conversando, sei com quem, irmão. Eu estava falando, né, que a gente tem essa mania, né? Deus meu. Não, Deus é nosso. É tudo nosso, irmão. O pão nosso. O pão é nosso, Deus é nosso. E ele diz assim: Deus nosso, porventura, não o julgarás? Escute isso para alguém. Deus não é só o seu Deus. Ele é Deus da sua família também. Pastor, mas a minha família não é de Jesus. Mas é por você, através de você. Eu falo que talvez você esteja preocupado com o filho. Pastor, mas o menino está num caminho meio esquisito. Calma. Não se esqueça que o Deus é nosso. Amém? É o Deus da minha casa, toda a minha casa. Eu tenho um filho também, sei, irmão, que não é fácil. Eu sei que também não é tão fácil, mas tem horas que eu olho para ele, irmão, às vezes eu vejo algumas coisas que ele fez 18 anos ontem. Agora está de maior, tive uma conversa com ele, falei, ó, a partir de agora a polícia está na sua cola, irmão. Brincadeira. E a gente às vezes olha assim, e às vezes a Marisa vem, diz uma coisa, falando, aí eu venho, a primeira coisa que eu penso, não, Deus está cuidando dele, mas por quê? Porque é o Deus nosso, é o Deus da minha casa, é o Senhor da minha casa, né? Nós cantamos uma canção aqui, não cantamos, né? Deus da minha vida, Senhor da minha casa, né? Dono do meu coração, Ele é o nosso Deus. E o Josafá está orando por Judá, dizendo, o Deus nosso. E eu quero dizer isso para você, Ele é Senhor de toda a sua vida. Irmão, eu não sei se você está preocupado, eu não sei o que está acontecendo, escute isso. Ele é Senhor de toda a sua vida. Ele é Deus nosso, das suas finanças, do seu trabalho, da sua casa. Ele é Deus da sua família, irmão. Amém? Ele é Deus dos seus sonhos, dos seus planos. Ele é Deus nosso. Tudo que é nosso, todas as coisas da nossa vida, tudo aquilo que empreende a nossa vida, Ele é Deus. Ele não é Deus de uma área da sua vida só, porque tem gente agindo como se Deus fosse Deus só de uma área. Pastor, Ele é Deus da minha vida espiritual. Não, irmão, Ele é Deus nosso, Ele é Deus de todas as áreas da nossa vida. Ele é Deus do meu dinheiro, Ele é Senhor dos meus sonhos, Ele é Senhor dos meus planos, Ele é Senhor da minha casa, Ele é Senhor da comunidade. Irmão, quando eu vou orar, eu apresento a Deus a minha casa, eu apresento a Deus você, Senhor, a nossa comunidade, sabe, o nosso povo, os nossos irmãos, né, os nossos amigos voluntários. É o nosso Deus, Ele é Deus de toda a sua vida. E tem gente agindo como se Deus fosse Deus só de uma área. Não, Ele é Deus de domingo, pastor. Ele é Deus no domingo eu estou no culto. Não, não é não, irmão. Ele é Deus de toda semana. O Senhor que está contigo no domingo está contigo na segunda. O Senhor que está com você no dia bom é o mesmo Deus que está contigo no dia mau. Deus nosso. Amém? Talvez você está enfrentando um problema em uma área, irmão, e às vezes fica até difícil às vezes de tratar, né? E a gente às vezes trata com pessoas, né? Que assim, às vezes a pessoa vem e conta algumas coisas para nós, que eu e a Marisa assim, rapaz, como é que ele fala disso agora, gente, amarrado? Que às vezes é muito particular, é muito íntimo. Como a gente trata, como a gente lida, como a gente conversa. Irmão, e aí a gente se esquece de que Deus é Deus. Irmão, desculpe, olha para mim, eu não quero ofender, mas eu quero que você entenda isso. Ele é Deus de todas as áreas da sua vida. Inclusive Deus da sua vida íntima e particular, e você sabe, os adultos sabem do que eu estou falando. Pastor, então o que eu faço? Ora!
Você está com medo? Ora. Você está passando por um momento difícil? Ora. Você está passando por crise de ansiedade? Ora. Tome o seu remédio. Nós não somos contra, não, irmão, amém? Nós cremos que Deus pode curar, mas, irmão, tome o seu medicamento, tome o seu remédio, mas ora. Pastor, mas eu sou incrédulo porque eu estou tomando medicamento. Não, irmão, não é não, irmão. O Senhor nunca disse isso. Pelo contrário, irmão, ele vai dizer, em Mateus 6,33, ele vai dizer, mas buscai primeiro o quê? Irmão, olha que interessante, quando ele usa essa palavra primeiro, ele está dando possibilidade para outras coisas, dizendo, olha, você pode tomar o seu medicamento, só que primeiro. Amém? É só isso. É como se você tivesse que estudar, melhorar, você tivesse que fazer uma pós, pastor, para melhorar meu trabalho, para melhorar minha profissão, minha carreira, vai estudar. Ele está dizendo assim, ó, não é problema estudar, não é problema você tomar um remédio, não é, irmão? Porque tem gente assim, né? Não, pastor, pecado tomar um remédio para ansiedade, mas o cara toma Monjaro para emagrecer. Qual é a diferença? Não é, irmão? Quando o dente dói, ele não vai no dentista. E a fé? Aí a fé não serve. Aí é diferente. 2 pesos, 2 medidas. Não. Tome o medicamento, vai no dentista, vai no médico. Amém? Amém? Mas o Senhor diz assim, ó, mas primeiro, antes de qualquer coisa, me busca. Amém? Me busque. E Josafá foi buscar o Senhor. E ele vira e diz assim, olha, Deus nosso, Deus que compreende todas as áreas da nossa vida, e ele diz, porventura não julgarás, e aí ele usa expressões aqui que eu quero dividir com você. Ele vai primeiro dizer assim, olha o que ele vai dizer, ó, porque ele está orando por esse motivo, ó, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Então, primeira coisa, por que ele está orando? Porque ele está dizendo assim, olha, porque é impossível da gente vencer. Amém? Tudo bem? É impossível. Senhor, nós não temos forças para vencer. Nós não temos soldados para isso. Senhor, é impossível vencer essa situação. Ou essa doença, ou essa enfermidade, ou esse problema. É impossível. E tem problema que é assim, irmão. É impossível. Não tem o que você fazer. Não tem o que homem fazer. Mas tem momentos que nós vamos enfrentar, irmão, que o médico vai virar e vai dizer, ó, não tem o que fazer. O seu patrão vai virar para você e vai dizer, ó, não tem o que fazer, é só te mandar embora. Mas não dá para dar um jeito, não tem o que fazer. Só Deus. E a gente precisa reconhecer que de vez em quando nós enfrentamos lutas, irmãos, que é só Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Pastor, reconhece isso, que a sua luta é só Ele. Não tem o que eu fazer. Né, Senhor? Essa luta é forte demais. Não há força na gente. Eu não consigo mais lidar com isso. Senhor, eu já não consigo mais lidar com o meu emocional. Eu já não consigo lidar com esse problema familiar. Deus, eu já não tenho forças para orar por isso. Senhor, eu já não tenho força para lidar com essa situação. E aí você vai orar. E ele ainda usa uma outra expressão importante que também faz parte do nosso dia a dia. Ele diz assim, ó, além de não termos forças, ele diz, não sabemos nós o que faremos. Já passou por situação assim? Você não tem força e não sabe o que fazer? Tudo quanto é lado que você olha, irmão, você não vê uma saída, você não vê uma solução. Pastor, não sei, para onde eu vou? O que eu faço? O que eu escolho? E agora? Como eu ajo ou reajo diante disso? Não sei, o que eu vou fazer? E ele está dizendo isso para Deus, está dizendo, Senhor, eu não tenho força mais para lidar com isso.
Esse problema arrancou, tirou toda a minha energia e eu ainda não sei o que fazer, eu não sei como lidar com isso, eu não sei qual a decisão tomar, eu não sei o que fazer. Irmão, e preste atenção que é importante, Deus me fez pensar aqui, porque olha que interessante, porque geralmente a gente acha que a solução é a oração, e em certo ponto ela é. O problema é que a gente encara às vezes a oração de uma maneira errada. Por exemplo, pastor, vou orar e Deus vai me abençoar. Não, olha aqui para mim, nós precisamos entender que há lutas, irmão, que você precisa orar, não é para você ter vitória, é para Deus te mostrar o que você tem que fazer para ter vitória. Porque tem gente assim, pastor, estou orando e Deus não me deu vitória. Por quê? Porque não é vitória que Ele vai te dar. O que Ele vai te dar é entendimento do que fazer para vencer essa batalha. Para passar por isso. Então muitas vezes erramos isso, porque a gente acha que a oração... Irmão, e aqui, sabe de uma coisa? Aqui você encontra gente cansada de oração. Por que tanta gente cansada de oração? Porque tem gente pensando, tem gente que entende dessa forma. Pastor, mas eu estou orando, Deus não me dá vitória? Ele não vai te dar vitória. A oração não é para Deus te dar vitória. A oração é para Ele te dar sabedoria, entendimento do que fazer. Que faremos? Senhor, o que eu faço? Porque se você... Irmão, porque vamos ser sinceros, vamos lá, olha aqui, nós aqui comunidade. Irmão, é muito fácil. Eu vou lá no meu quarto, me tranco, dobro o joelho, oro e o carro aparece na porta. Com laço vermelho. Não seria bom, não seria? Pastor, vou orar. Aí a gente se tranca no quarto, dobra o joelho, Senhor, me dá vitória. E aí daqui a pouco toca o seu celular, você abre o aplicativo do banco, 1 milhão lá. Não seria legal? Senhor, em nome de Jesus. Podia, não podia? Mas a gente precisa entender, irmão, que a oração é a nossa conversa diária. Você sabe por quê, irmão? Oração, olha que besteira que eu estou pregando para você. Você sabe por que oração não é ela que te dá a vitória? Porque senão você só oraria quando você precisa de vitória. Porque, irmão, é o que muito crente tem em mente. Irmão, a gente foi ensinado que oração é para dar vitória. Pastor, oração, vitória. E aí você percebe que tem gente que só ora quando tem um problema. Quando ele passa por uma luta e precisa de uma vitória. Então o que ele faz? Eu oro. Mas está aí nos outros dias. Oração não é para te dar vitória. Oração é o que nos liga a Deus. É o que nos conecta com o céu, irmão. É a oração, é o único meio que te conecta a Deus, que te faz filho. É a oração, é a comunhão. Então você precisa entender, muita gente cansada, pastor, não aguento mais orar. Por quê? Porque você acha que orar traz vitória. É o fato de eu entrar no quarto, eu vim para o culto orar e Deus faz acontecer. Não, irmão, Ele está dizendo na oração, Senhor, o nosso problema é que nós não temos força para enfrentar essa luta. Nós não temos razão para vencer essa luta. E ainda mais, não sabemos o que fazer. O que a gente faz? E aí percebe, irmão, que olha que interessante, Deus não vem e dá vitória para ele, e de fato dá vitória, mas primeiro Deus mostra para eles o que fazer. Deus abre os olhos deles dizendo assim, olha, interessante, irmão, partindo do verso, põe para mim o verso 15 aqui, fazendo um favor. Aqui Deus trata com um homem e diz assim, irmãos, e Jaziel disse, esse homem é tomado pelo Espírito Santo, e diz assim, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão,
Pois, olha o que Deus vai dizer agora: a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha o que Deus está fazendo, irmão. Deus vem através do Espírito dele dizer assim: olha, calma. E aí tem um porém muito importante. Olha que importante, irmão. Ele vai dizer aqui, ó: pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Mas qual peleja? Essa. Peleja é guerra. Essa guerra não é sua. Essa guerra é de Deus. Amém? Então o que eu faço? Não é? Ó, nem estou ajudando. E, pastor, mas essa é do Senhor, amém. Então a gente vem e cruza os braços. Essa aqui, fui no culto hoje. Pastor usado por Deus. Nessas horas, pastor, né? É santo homem de Deus. E essa luta não é minha, então eu cruzo os braços e vou viver a minha vida. Não, não é porque essa luta é de Deus, você cruza os braços e vai viver a sua vida. O que o Josafá faz e entende? No verso de número 20, irmão, olha que interessante. Ele entende a decisão que precisa tomar. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho, e eu quero estender essa semana disso, irmão. Eu quero estender em relação, não a pregação, mas em relação a você tomar uma decisão de fazer o que Josafá fez. O que ele fez? No verso 20, a Bíblia vai dizer assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, ou Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Verso 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O que ele fez, irmão? Olha que interessante, ele ouve da parte de Deus assim: ó, calma, fiquem tranquilos, parem e vocês vão ver o livramento, fica tranquilo, porque essa batalha não é sua, essa batalha não é de você, essa batalha é de Deus, é do Senhor. Ele cruza os braços? Não, irmão, a Bíblia diz que ele bem cedo entende, diz assim: olha, precisamos tomar uma decisão. Qual? Nós vamos cantar, nós vamos tirar um tempo de louvor. Porque a ideia, olha a ideia, irmão, olha aqui para mim. Irmão, se não tem como vencer, não tem como lutar. Porque, irmão, olha aqui, tem lutas que você não tem que lutar, você tem que entender que luta é, o que ela proporciona e como você vai vencer ela, como as vitórias virão. E às vezes a vitória vem adorando a Deus, não tem o que fazer. Você vai fazer? Eu vou cantar ao Senhor. Mas não tem. Se eu orar, não vai dar certo. Se eu lutar, não vai dar. Se eu fizer, não vai dar certo. Se eu for, não vai dar certo. Fulano vai me ouvir. Não vai dar certo. Então, o que eu faço? Eu vou louvar. E a Bíblia diz assim, irmão. Ele colocou os cantores. A banda se armou. E o pessoal, no 22 começa. E a Bíblia é tão maravilhosa que diz assim: e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, destruídos. Quando? Quando eles começaram a cantar, júbilo, alegria. Talvez você está vivendo a pior fase, o tempo mais difícil, a guerra mais dura. Pastor, o que eu faço? Olha para mim.
Cante hinos ao Senhor. Adore a Ele. É tudo que a gente pode fazer. É tudo que a gente pode louvar o Senhor, adorá-lo. Entrar na presença dEle, cantar hinos, glorificar o Senhor, amém. Mas fulano, Deus é maior, Deus é poderoso, Deus pode fazer, Deus é capaz de operar, Ele pode curar, Ele pode libertar. Cantamos aqui agora, irmão, o nome de Jesus. Pode curar, Ele pode libertar, o seu nome é cura. Amém? Porque às vezes não tem, você vai fazer o quê? Você vai brigar, você vai discutir, você vai xingar, você vai fazer o quê? Pastor, vou lá quebrar a cara dele. Marrado, irmão, que crente é esse? Pastor, o que eu faço? Adore. Levante uma adoração, porque no tempo em que você cantar, adorar, louvar, jubilar, Deus arma emboscadas, Deus começa a abrir portas, Deus começa a te dar vitória, Ele começa a mudar o jogo, em nome de Jesus, irmão, Ele vai virar essa mesa e você vai sair dessa guerra mais que vencedor em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir a Ele, irmão? Oh, aleluia! Eu creio.